Muito boa tarde. Vamos tentar aqui pela última vez chamar a Camila. Vamos ver se agora vai dar certo para a gente tentar entrar aqui. Um, dois, três. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Se não, a gente lamenta a não participação da Camila aqui, devido ao bug no Instagram. Tá cortando ainda, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir aqui? Beleza? Sim, eu vou entender que tá ouvindo. Galera, não estou conseguindo chamar a Camila aqui, não entendi o que aconteceu. Em respeito ali a todos, Camila tá linda, tá toda arrumada, já me mandou até foto, mas em respeito ao que aconteceu, a essa situação, vou puxar a live aqui, não se preocupem, e eu marco uma outra live com a Camila, ou a Camila vai ficar insistindo aí, e uma hora a gente vai vencer esse bug do Instagram, fechado? Mas eu não quero deixar de dar esse conteúdo para vocês, porque é um conteúdo fora da caixa, é uma tendência de mercado absurda, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Quem é aluno de um dos meus ecossistemas já está sabendo como demandar nessas sessões, já está sabendo ali a enxergar a oportunidade, tá? E eu estou ali trazendo um conceito grande do protocolo de múltiplos honorários, em que a gente pode prospectar, no mínimo, umas 5 ou 6 demandas com esse nicho específico. Então, a live de hoje vai ser uma live voltada para oportunidades. A live seria feita com a doutora Camila Nunes, também uma especialista no mercado, nosso membro faixa preta ali, que estudou, se debruçou sobre o tema, mas por algum probleminha técnico aqui, ela não está conseguindo entrar e a gente vai tocar essa live sem ela. Gente, primeiro de tudo, antes da gente começar, eu quero dizer que nos dias 12, 13 e 14 de agosto, eu vou fazer um evento chamado a Semana do Protocolo de Múltiplos Honorários. É um evento online, é um evento gratuito, e eu iniciei o lançamento desse evento, né? As inscrições foram abertas nesse evento, e a gente vai falar ali sobre a base do protocolo de múltiplos honorários e como implementar o direito da saúde ou como escalar, utilizando o direito de saúde como uma forma de segunda, terceira, quarta venda dentro do escritório de vocês, independente da área de atuação. Quem quiser se inscrever na semana do protocolo de múltiplos honorários, digita aqui na live semana. Vocês vão ser levados para uma página onde a gente vai fazer uma pesquisa ali com vocês e logo em seguida vocês vão entrar ali na nossa comunidade, onde tudo será passado desse evento do protocolo de múltiplos honorários, da semana do protocolo de múltiplos honorários e desse evento que a gente vai compartilhar ali muita coisa bacana com vocês, certo? Então, quem não foi meu aluno ainda e quer aprender como funciona o protocolo de múltiplos honorários, digita aqui semana, que a gente vai receber um link ali no direct e vai entrar na nossa comunidade para o nosso evento nos dias 12, 13 e 14 de agosto. Feito isso, dito isso, eu quero saber aqui quem de vocês conhece o termo ludopatia, tá? Coloca aqui no chat. A ludopatia, gente, nada mais é começam a entrar ali nos jogos, jogando R$ 10, jogando R$ 20, jogando R$ 30. Às vezes começa a ganhar. E aí, às vezes, joga ali para, por exemplo, você joga ali para pagar um aluguel, você joga ali para fazer um extra e quando você menos percebe, o jogo ele está instaurado dentro da tua família, dentro da tua casa
e dentro do entorno. E aí a pessoa começa a ficar viciada no jogo. Isso significa que a pessoa não consegue trabalhar, que a pessoa não consegue, deixa muitas vezes de estar no convívio social para estar jogando. E isso gera consequências enormes, não só na vida dessa pessoa que está doente, como também na vida financeira, no trabalho, na vida social, na família. Isso gera uma série de problemas. Gerando uma série de problemas, você que é advogado tem que entender que problema, né, ele traz soluções. E quem vende soluções, obviamente, se destaca no mercado. A ludopatia, esse vício em jogos, ele foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como sendo uma doença, como sendo uma patologia. Por óbvio, sendo uma patologia, a gente observa que ela pode e deve ser tratada. Isso significa que o plano de saúde pode e deve cobrir todo o tratamento. E aqui o tratamento, a gente envolve tratamentos ligados à saúde mental, como, por exemplo, terapias sem restrição, sem limitação. Essa é uma demanda. Como, por exemplo, internação em casos graves. A ludopatia, ela vem elencada a outras doenças psíquicas, como, por exemplo, a depressão, ansiedade e por aí vai. Em alguns casos mais graves, há inclusive a tentativa de autoextermínio, ou seja, do suicídio. Tá? Então, é uma questão grave e é uma questão que a gente precisa abordar com muita calma, com muita cautela em relação à saúde. Só que essa questão da ludopatia está muito longe de ser um aspecto meramente no direito à saúde. Ela tem ali uma transição com praticamente todas as áreas do direito, tá? A Sâmia falando que recebeu vários relatos hoje sobre isso. Então, ela tem uma correlação com diversas outras áreas do direito. Flávia, clareia aí que eu não estou conseguindo enxergar que áreas seriam essas. Então, vamos lá. A primeira característica da ludopatia é ali o endividamento. É a primeira sequela que ela traz, é a primeira consequência que ela traz. A pessoa começa a... Depois de um tempo, ela começa a perder. Quando ela começa a perder, ela começa a se endividar. Ou seja, ela faz empréstimo em banco, é a primeira opção. Depois ela usa o limite do cartão, é a segunda opção. Depois ela começa a fazer empréstimos com agiotas e por aí vai. E o que acontece? Eu e a doutora Camila, que participaria da nossa live hoje, por algum problema não teve como participar, a gente foi estudar e trocou muita ideia sobre isso. A gente foi estudar a fundo a legislação das bets e regulamentação das casas de aposta, é o que a gente chama de agente operador. E lá está dizendo que é nula a aposta realizada por um grupo de pessoas, que é muito mais extenso do que eu vou falar. Grupos de pessoas, a própria lei diz que é nula a aposta da pessoa com ludopatia. Ou seja, se é nula a aposta da pessoa com ludopatia, significa que a nulidade ela tem efeito ex tunc e, portanto, ela retroage. Se ela pode ser declarada nula, há explicitamente na legislação a possibilidade de reaver o valor da aposta de volta. Veja que aqui não é simplesmente o retorno do valor apostado, porque se perdeu algo, não. Até porque numa aposta você não tem direito nem garantia que vai ganhar. Você tem uma mera expectativa, isso está na lei. Então, é preciso separar o joio do trigo, tá? Então, a gente tem ali uma possibilidade de retorno de tudo que a pessoa perdeu, desde que ela tenha feito as apostas na condição
da ludopatia, tá? E aí você pode pensar assim, ah, mas as pessoas não têm um relatório médico. Muitas têm, muitas têm. E a própria legislação, gente, ela traz ali a obrigatoriedade dos agentes de operação, das casas de apostas, cumprirem uma série de requisitos que vão desde checagem de informações em bancos públicos e particulares, em instituições públicas e particulares, em proteção àquela pessoa que está ali apostando, trazendo, inclusive, a aplicação expressa do Código de Processo Civil. Então, a gente tem ali, para uma pessoa com ludopatia, a gente tem o tratamento de saúde mental, envolvendo terapias, medicamentos, procedimentos, consultas com psiquiatras e internações, seja ela compulsória ou não, que tudo isso é matéria de judicialização com ação de ganho imediato, AGI, aquela ação que você fecha o contrato, você ganha o honorário assim que você fecha o contrato, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem ali uma possibilidade, segunda ação, de declarar nula aquela, recuperar aquele valor das apostas. Se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, coloca aqui semana, digita para mim semana, que vocês vão ser direcionados lá para uma página de pesquisa e para um grupo, né, uma comunidade em que na semana do protocolo de múltiplos honorários, ali no dia 12, 13 e 14 de agosto, eu vou explorar bastante isso, ok? Então, esclarece aqui para mim se vocês estão conseguindo entender. A gente está avaliando se há a possibilidade da gente pedir esse valor em dobro ou não. Mas como é uma tese nova, a gente vai precisar ver como que a jurisprudência funciona. E não só isso, gente. Além da declaração da nulidade dessas apostas, a gente tem também ali a possibilidade de rever, junto à instituição financeira, junto à instituição bancária, muitos dos empréstimos que foram realizados para a aplicação da aposta. Por quê? Porque os bancos, eles têm obrigação de analisar o perfil ali do seu cliente. Existe um princípio do crédito responsável. E o banco, ele tem que analisar o perfil do cliente. Então, se existe uma conta ali vinculada a uma conta de aposta e o cliente ele está apostando sucessivas vezes, há uma disponibilização do crédito não responsável e isso faz com que aqueles empréstimos possam ser questionados na justiça. Então, eu tenho para a ludopatia o produto número 1, que seria o tratamento, aqui. Eu tenho o produto número 2, que seria a declaração da nulidade da aposta e, consequentemente, a tentativa de recuperação de todo o valor apostado. Eu tenho o terceiro produto, que é a questão dos créditos de financiamentos bancários ali, pela ofensa do princípio da responsabilidade do fornecimento do crédito responsável e diante de várias outras coisas. Eu tenho também a ação de superendividamento, quarto produto. E, além disso, a gente observa que... O que a gente observa? Você que é advogado, preste atenção nisso, tá? Além de tudo isso, o que a gente observa? Que dessas pessoas que jogam, essas pessoas, elas acabam perdendo o emprego. Perdendo o emprego de forma muito comum, inclusive, tá, gente? De forma muito comum. Então, elas começam, por exemplo, a descumprir as normas da empresa. Isso é um fato. Descumpre, é suspenso, demissão por justa causa. Elas começam, por exemplo, a faltar. Porque gastaram todo o dinheiro, porque não tem mais ânimo. Normalmente a ludopatia ela vem ali associada a doenças psíquicas, a depressão, a transtorno de ansiedade, e elas são demitidas por justa causa. Não raras as vezes, essa demissão ela vem ali, inclusive,
atrelada a desvio financeiro de empresas para jogar. Isso é muito comum. E aí, a pessoa que jogou, ela é demitida por justa causa. E a quinta ação que a gente pode entrar para essas pessoas é a reversão da justa causa. Só para vocês terem ideia do poder que é atuar para esse tipo de demanda. Além disso, a gente tem também ali um outro fator. Qual é esse fator? Benefício previdenciário. Só para vocês terem ideia, no último ano, ali, aumentou em 20.300% o número de procura ao INSS para buscar benefício previdenciário, afastamento do trabalho para o tratamento do jogo, para o tratamento da ludopatia, tá? Flávia, que benefício por incapacidade é esse? A gente pode pedir, claro, ali a questão do auxílio incapacidade, temporário ou permanente, e a questão do BPC-Loas em casos mais graves, tá? Mas muito foco ali, benefício por incapacidade, temporário ou permanente. Além disso, gente, existe uma outra ação, que é a de liberação do FGTS, é a liberação do FGTS para pessoas que têm ali o transtorno do vício, né, patológico, as pessoas que têm ali também a questão da ludopatia, tá? Então, observe que aqui, numa live, em 10 minutos, eu falei aqui de 6 ações voltada para esse público, ou seja, um mesmo cliente, você pode ali buscar 6 ações, vender 6 vezes para a mesma pessoa, tá? 6 vezes para a mesma pessoa. Obviamente, vai ter uma objeção inicial ali, porque essas pessoas chegam endividadas e muitas delas não têm o valor inicial que se cobra, né? Mas em muitos casos, a própria família se junta, se blinda ali para proporcionar esse tratamento e para tentar recuperar tudo aquilo de volta. Só para vocês terem ideia de números, a gente está falando de 24 milhões de apostadores no Brasil, foram 240 bilhões de valores que saíram da economia local e que foram ali para as casas de apostas, os agentes de operação, as casas de apostas. Esse valor, gente, ele foi tirado da circulação, né, da economia, e muitas vezes eles são desviados de despesas básicas de casa. Eu joguei tráfego ali para prospectar esses clientes e para mapear o perfil dos clientes, e é absurdo. Até uma aluna nossa hoje começou o Mastermind trazendo um relato que botou ali R$ 24 e botou ali um valor no tráfego, teve uma chuva de leads que precisou diminuir a campanha para poder tratar esses leads. Então, eu estou falando de uma doença que é uma doença da década. Eu estou falando de pessoas que têm vergonha de assumir essa doença e que você tem ali um protocolo de múltiplos honorários, diversos tipos de ações para duplicar, triplicar o faturamento do teu escritório com esse tipo de demanda. Imagine você cobrando ali 30%, 35% de determinado valor recuperado com essas apostas. Ó, a Samia está falando aqui. A Camila, ela não conseguiu entrar, gente, mas ela vai conseguir trazer informações, tá, Cá? Por favor, aqui no chat, e a gente remarca essa live, que eu acho muito importante a gente trocar essa figurinha e trazer os dados que eu sei que você tem aí, que você já ia apresentar. Mas se você puder ir colocando esses dados aqui, a gente remarca a live, vai vencer esse bug do Instagram, inclusive para essa semana ainda. Eu posto na sexta-feira, a gente remarca, mas vai colocando os dados aqui, tá? Então, a gente tem ali uma série de múltiplas ações que pode te gerar um protocolo de múltiplos honorários. O que é um protocolo de múltiplos honorários, gente? Para quem, né, não está familiarizado com esse nome. É um sistema em que você consegue cobrar honorários no início do processo, no meio do processo e ao final do processo. Tá? Isso te traz previsibilidade financeira, isso te traz uma recorrência e isso te traz uma assertividade, um fôlego no seu escritório
trazendo, saindo daquela advocacia arcaica e entrando ali numa nova advocacia, numa advocacia moderna, tá? Então, a gente precisa entender que a ludopatia é sim a doença da década, não tenho dúvida sobre isso, e que não foi lançado ainda um olhar sobre isso. Portanto, o advogado que se especializar, o advogado que se posicionar como especialista, independente dele atuar no prévio, no bancário, ele vai resolver a dor daquele cliente, ele vai vender 2, 3, 4 ações para o mesmo cliente. Essa é, inclusive, uma grande oportunidade para aquele advogado que está começando. Qual é a dor do advogado que está começando? É ter cliente. Então, se você prospecta um cliente, você já tem 4, 5, 6 ações. Isso porque eu não falei aqui de ação de interdição, de blindagem patrimonial, divórcios, pensões, que vem enchendo o judiciário. O número da Previdência, gente, é alarmante. São 20.300 novos pedidos de auxílio, de benefício por incapacidade temporária esse ano. E se você for olhar, o número é baixíssimo. Se você for olhar, o número é baixíssimo. Foram 280 pedidos, 267 pedidos, não chega a 280 pedidos. De um universo de 3 milhões de pessoas diagnosticadas esse ano e de um universo de 24 milhões de pessoas que apostam. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu destrinchei a característica desse público, idade, perfil social, econômico, social e localização geográfica. E com base nisso, eu comecei a trazer estratégia de tráfego pago para prospectar esses clientes. E o resultado é absurdo. É absurdo. Eu fiz o teste do tráfego, a Camila está fazendo o teste do tráfego. Então, Flávia, qual é o posicionamento que vai atrair esse perfil? Qual o posicionamento que vai atrair esse público? É aquele posicionamento que fala que tem chance de recuperar, é aquele posicionamento que fala que a pessoa pode ter um benefício previdenciário, é aquele posicionamento topo de funil que a gente chama. E um posicionamento topo de funil é aquele que, para quem não conhece, fala o básico, trazendo ali uma consciência, ainda que mínima, no futuro cliente, que a gente chama de lead, tá? Para que ele busque mais informações, caia na sua página e você converta em vendas. Tá? Então, a gente tem ali alguns dados. Por exemplo, no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, é onde está a classe A mais endividada, com poder aquisitivo maior. São Paulo e Rio de Janeiro é onde concentra um número maior e absurdo de apostas. Tá? Então, você tem ali perfis de idade também, que você pode segmentar isso para o seu tráfego, para atrair essas pessoas para o seu perfil. Tá bom, advogado? Então, você vai ali, por exemplo, colocar a partir dos 19 anos, dos 19 aos 25, tem muita gente. Você vai pegar uma faixa ali de 45 anos, homem, a 60 anos, muito grande, e você vai pegar ali uma faixa de mulheres acima de 50 anos, absurda, para que está com esse vício de jogo. E aí, eu lhe garanto que quando você começar a se posicionar sobre isso, você vai ter uma outra dor. Qual é essa dor? Vai começar a jorrar cliente dentro do seu escritório. A jorrar leads dentro do seu escritório. Leads são aquelas pessoas que podem virar os seus clientes. E aí você vai ter duas dores. Você não vai ter como atender essa galera toda que está chegando, isso é um fato. E eu convido a vocês a fazerem o desafio de testar hoje, tá? Vocês não vão dar conta da quantidade de gente que vai chegar. E vocês vão ficar tão perdidos na hora de atender, porque tem tanto direito, tem tanto produto, que vocês vão precisar desenvolver uma copy e um roteiro para esse tipo de atendimento, que é justamente o que eu e que a doutora Camila está validando, tá? Você dá para segmentar ali, como a Camila falou, o tráfego como interesse em jogos, interesses em apostas, e isso vai levar diretamente para o público final. Criativos emotivos, como você não está sozinho. Me conte aqui
que a sua informação vai ter segurança. Por quê? Quando a gente vai fazer, gente, um tráfego pago na internet, a gente tem que parar de falar de dor e a gente tem que parar de falar de lei e a gente tem que falar de dor, tá? A gente tem que parar de falar de lei e a gente tem que falar de dor, desejo, dúvida. Então, o primeiro conteúdo que vai funcionar é um conteúdo topo de funil. E preste atenção, você não está sozinho. Se você perdeu dinheiro com o jogo, se você está com vergonha na sua família, manda um direct aqui. Essa informação é sigilosa e eu posso te ajudar a recuperar tudo. É isso que eu estou dando a vocês de mão beijada o que vocês precisam fazer. É isso que vocês precisam fazer para atrair o cliente. Flávia, não tenho gestor de tráfego, não entendo porcaria nenhuma de tráfego, mas eu quero fazer esse teste. Eu topo o desafio para ver se vai chegar alguém. Eu quero fazer esse teste, eu quero ver se essa sua estratégia é boa mesmo. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o celular, de preferência que não seja iPhone, tá? Porque iPhone você paga uma taxazinha maior. Você vai pegar o celular e você vai fazer um stories assim, um stories. Você vai pegar o celular, que é o que a gente chama de nativo. Sem nada, gente. Vocês vão falar. Ou vão fazer uma caixinha de pergunta e vão falar um criativo simples. Não quero nada sofisticado, que é para todos vocês validarem isso, beleza? Compromisso que vocês vão firmar comigo aqui na live. Vocês vão fazer esse conteúdo, que a gente chama de um conteúdo mais nativo, mais raiz, sem muito rebuscar, não precisa de agência de tráfego. E vocês vão ali turbinar esse conteúdo. Lá no turbinar, você pode ter assim, público, pode ser sugerido pelo Instagram, ou você pode colocar criar público. Aí você vai colocar criar público. Nesse criar público, você pode colocar ali a região, fique à vontade, e você pode colocar ali os interesses. No interesse, você vai colocar jogos, casas de apostas, cassinos, tudo que tem a ver com jogo online, você vai colocar, beleza? Se você fizer isso e colocar R$10 por dia, ali durante 15 dias, você vai ver que amanhã já vai começar a chegar lead. E eu desafio vocês a fazerem isso. Aí, se você vai ou não fechar contrato, é um segundo passo da dor, porque tem que validar atendimento, validar script, sempre com metodologia e sempre com estratégia, tá? Então, gente, eu tô trazendo aqui uma oportunidade absurda, né? Como a Camila tá falando aí no chat, indica um criativo simples, respondendo uma caixinha de pergunta, quando a pessoa lê que é possível recuperar o valor, ela não enxerga mais nada e não enxerga mesmo. Eu fechei uma ação ontem que o cliente era um funcionário da Vale. Ele tinha 50 mil reais em FGTS. Na verdade, ele tinha 65, ele tinha 65 mil, 15 ele já tinha comprometido com o empréstimo. E a gente fechou ontem uma ação para liberar esse FGTS dele. Ou seja, ele vai receber 50 mil em mãos, ele vai fechar a ação da ludopatia, ele vai me pagar o FGTS, ele vai fechar a ação da ludopatia, eu vou rentabilizar ali 5 e 5, volta ali de 10 mil, e a gente vai entrar com a ação, e ele já perdeu cerca de 400 mil reais, tá? Então, façam esse desafio, eu vou mostrar a vocês que funciona, e que é muito mais tranquilo prospectar clientes na internet do que vocês imaginam, tá? Vocês vão precisar de R$150 durante 10 dias. É isso que vocês vão precisar. Um celular, um criativo raiz e essa segmentação que eu falei aqui, dando a oportunidade para vocês. Depois disso, vocês vão ter que validar script, obviamente, e converter a venda. Eu já adianto que a objeção vai ser financeira. Por isso é importante você trabalhar nos produtos acessórios para ganhar valores para ir para o produto principal, da nulidade da aposta. Flávio, a Camila fechou 4 contratos. E eu e Camila, a gente já testou a precificação, tá, gente? A gente começou ali numa precificação maior, 4 ou 5 mil reais por ação, e foi reduzindo. Então, ali em torno de 2 mil reais de ticket inicial, de honorário inicial, dividido. Você pode até cobrar 1.000 e depois mais 1.000. Tá performando, tá fechando e tá funcionando. Então, olha só o conteúdo absurdo dessa live. Embora a doutora Camila não esteja participando aqui, que era o ideal, mas olha só o conteúdo absurdo dessa live.
Eu estou dizendo a vocês qual ação que vai estourar em 2025, 2026. Eu estou dizendo a vocês qual o perfil do cliente. Eu estou dizendo a vocês as 6 ações mínimas que você pode vender para esse cliente. 6 ações no mínimo que você pode vender para esse cliente, tá? Estou falando quanto que você vai investir nos primeiros 15 dias para ter os primeiros contratos. Que público você vai direcionar para ter os primeiros contratos? A objeção que você vai encontrar e como que você vai contornar essa objeção e quanto que você vai precificar. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu quero que vocês rompam definitivamente com aquela advocacia arcaica de achar que a sua atuação e a sua prospecção ela vai funcionar de acordo com a matéria que você viu na faculdade. Esqueça isso. Não importa se você tem 1 ano de advocacia, 10 anos de advocacia, se você está iniciando, se você está recomeçando, esqueça isso. Você tem que focar no público-alvo, que a gente chama de persona, e dentro disso, você tem que enxergar a solução jurídica que o seu público precisa. E todo advogado moderno, todo escritório de advocacia moderno, ele tem necessariamente que ter um dos pilares pautados no direito da saúde. Por quê, Flávia? É óbvio, porque os clientes são pessoas e todas as pessoas adoecem. E é através desse gancho que você pode vender ação de direito bancário, ação trabalhista, ação previdenciária, ação civil, ação patrimonial e por aí vai. Bancária e por aí vai. O brasileiro, a única certeza que a gente tem é que o ser humano vai adoecer. E se tratando do Brasil, é que ele normalmente está endividado. A Mônica fez uma pergunta aqui muito interessante. Ela perguntou se tem que ter o laudo primeiro. Não, você não precisa ter o relatório médico primeiro. É óbvio, e isso é muito interessante de você ter falado, Mônica, que a gente não vai ali vender gato por lebre. Não é porque a pessoa perdeu dinheiro na aposta que ela vai recuperar esse valor. Não é isso, tá? Porque aí é picaretagem, é por aí vai. O cliente, ele precisa ter um perfil. E a ludopatia, que é o vício em jogos, ele tem sintomas para se caracterizar. Então, por exemplo, se ele alterou o convívio social, se ele deixa de ir para eventos da família para ficar com o celular jogando, se ele tem o hábito de mentir para os familiares, se ele desenvolveu algum transtorno, como ansiedade, depressão ou alguma outra patologia psíquica, às vezes bipolaridade e por aí vai. Normalmente ela está associada a outras patologias, tá? Se a pessoa começou a faltar ao trabalho, se a pessoa começou a ficar mais em casa, tá muito irritado, tem crise de ansiedade e tem pelo menos 4 desses sintomas, além de outros sintomas durante um ano, dá para se diagnosticar a ludopatia. E o próprio relatório médico, mano, ele pode retroagir aos sintomas e ao diagnóstico da patologia. Então, eu tenho uma premissa dentro do meu escritório, uma premissa que diz o seguinte: tem que ser fácil fechar o contrato com você. Se você for para o paciente, eu chamo de paciente, né? Para o cliente, e você falar que ele precisa ter um relatório médico, talvez ele não volte. Mas se você fala, olha, fica tranquilo, que a gente vai precisar aqui fazer um relatório médico para que você envie para o seu psicólogo, para você envie para o seu psiquiatra, peça para ele colocar essa e essa letrinha, peça para que ele coloque essa CID, tá? Que é a CID da ludopatia. Aí sim, ele vai fazer isso. Você usa ali uma objeção, que seria o relatório médico, como um gatilho de venda, tá? Então, você usa ali uma objeção como gatilho de venda. Como é que eu falo no meu escritório? Olha, ainda bem que você não tem um relatório, porque esse relatório precisa ter umas palavras-chave. Então, a gente conversa ali junto com o seu médico e pede, claro, dentro da realidade do paciente, ninguém vai inventar nada, obviamente. Falo, deveria ser desnecessário falar isso, mas falo, porque o óbvio precisa ser dito. Trazer as condições ali do paciente, né, com aquele relatório que precisa ter as palavras-chave ali para efeito de judicialização. Então, use
a questão do relatório médico não como uma objeção, mas como um gatilho de venda. Acho que ficou claro, Mônica. Se puder falar aqui, se entendeu nos comentários, é muito importante, tá? Então, coloca... O que é que precisa ter nesse relatório médico? Vamos aprofundar um pouquinho. Identificação do paciente, a CID da ludopatia. Você precisa colocar ali o tempo, é muito importante, que esse paciente sofre com essas situações. A ludopatia, ela é classificada, gente, como um impulso incontrolável de jogar. Então, colocar ali no relatório médico que não há, por exemplo, controle sobre as decisões de jogos. É justamente isso que dá, inclusive, e que tem as decisões ali de reversão de justa causa. Tem uma situação muito interessante, que era um funcionário da Caixa. Ele desviou mais de R$ 1 milhão em jogos, né, de clientes, enfim, da instituição. E ficou comprovado ali na perícia e no relatório médico que ele não tinha controle sobre os atos, ele não tinha mais condições de discernir. Então, era a impulsividade do jogo. Isso ficou muito claro. Foi feita a reversão da justa causa. Ele ganhou todas as verbas trabalhistas como se né, decorrentes da reversão. E, em seguida, ele foi ali colocado, conseguiu o benefício previdenciário e benefício por incapacidade e, obviamente, passou a receber o benefício. O médico, gente, médico, por ser médico, pode diagnosticar. Melhor que seja um psiquiatra ou um neuro, principalmente psiquiatra, mas não exige a especialidade, tá bom? Então, é interessante que você traga ali as nuances para que o seu cliente fique demonstrado. Então, como advogado, você vai ter que demonstrar ali naquele relatório médico, que é o documento, obviamente, mais importante da ação, demonstrar ali períodos, né, de incapacidade, de decidir ali e de controlar aqueles impulsos. Então, isso é muito importante no relatório médico. A gente falou ali sobre o conceito da ludopatia, a gente falou... Eu queria ouvir vocês, gente. Vocês comentem aqui no chat, por favor. É bom quando a gente interage na live com outra pessoa, né? Mas quando está sozinha, eu queria entender, eu queria ouvir vocês. Assim. Vocês conseguem entender o alcance que chega à oportunidade dessas demandas? Vocês conseguem entender? Comenta aqui para mim. Felipe está perguntando se pode entrar com ação de bloqueio do acesso com a ludopatia. Pode entrar. Inclusive, a legislação fala que a própria parte pode pedir exclusão, tá? E dá sim para entrar com a obrigação de fazer, pedindo a exclusão, a depender da situação. Galera tá botando sim, com certeza. Beleza, vocês enxergaram a oportunidade, mas vocês têm noção do tamanho dessa oportunidade? Gente, é surreal. É surreal. E eu saí da estratégia e eu fui para o operacional. Faz 3 dias que eu estou atendendo o cliente. Cliente, coisa que eu não fazia há séculos. O cliente chega no escritório e, além do meu comercial, ele está falando comigo. Eu estou lá, óbvio que eu não digo que sou eu. Mas eu estou falando com o cliente justamente para identificar o perfil, para traçar perfil ali de script de vendas. Eu vou até preparar um material para vocês sobre isso, e quem estiver, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre essa mega oportunidade no evento que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto. Então, se você está aqui, se você quer ter mais acesso sobre o protocolo de múltiplos honorários, comenta aqui semana. Coloca aqui, gente, semana. Quem é aluno não precisa colocar que já teve essa aula, tá? Mas quem não é aluno, coloca aqui semana nos comentários, que eu vou direcionar você para uma página, vocês vão preencher algumas informações para a gente fazer uma pesquisa, para saber se você tem o perfil, e a gente vai colocar ali um link da inscrição da semana do protocolo de múltiplos honorários, em que eu vou abordar esse tema de forma aprofundada e vou dar, inclusive, um script de vendas ali para vocês abordarem esse público. Então, se você se conectou com a visão, né, de negócio dessa
nova advocacia, tá? Essa advocacia estratégica, essa advocacia que você não é focado em direito da saúde, em direito tributário, e sim que você linka para ter um protocolo de múltiplos honorários, para fazer com que uma ação gere 2, 3, 4 ondas de honorários iniciais, coloca a semana aqui, você vai ser direcionado, você vai responder uma pesquisa lá no grupo, e nos dias 12, 13 e 14 de agosto eu vou fazer esse evento que vai abordar, dentre outras ações de ganho imediato, entre outras oportunidades, as AGIs, diversas AGIs e também as AGIs ligadas à ludopatia. Quem não sabe o que é AGI, é o sonho de qualquer advogado que fala sobre ação de ganho imediato. Então, se você não foi meu aluno, não é, e está interessado em saber mais, descobrir esse universo, coloque aqui semana. Inclusive, hoje, eu mandei lá na comunidade, mandei lá no grupo, um material sobre setorização de escritórios de advocacia, que pode ajudar muita gente que está aqui, inclusive, tá, gente? Então, percebam que a comunicação, tá, precisa ser uma comunicação direta, acolhedora, tá? E o direcionamento que você vai ter ali durante a conversa, ela tem que ser acolhedora, mas você tem que apertar na dor. O que é apertar a dor? É ter gatilhos de venda, tá? Então, a precificação que está impulsionando não é uma precificação alta, mas é uma precificação que, se considerada, né, Camila, em larga escala, tá, pode gerar uma renda inicial altíssima e, sobretudo, o faturamento do seu escritório a curto, médio e longo prazo, fazer ali dobrar ou triplicar através desse protocolo que eu ensinei para vocês, que é o protocolo de mútuos honorários nas ações de ludopatia. Então, a gente tem ali, como eu falei para você, ação visando tratamento, terapias, internação, medicamentos, por aí vai. A gente tem ação para declarar nula a aposta e conseguir o dinheiro do apostador de volta, e a gente está vendo a possibilidade de ser ou não em dobro, vai ter que desenvolver essa tese, beleza? Além disso, a gente tem ali a questão da ação bancária, oriunda ali, seja do superendividamento, seja da questão do crédito responsável, da ofensa ao crédito responsável, 3 ações. A gente tem a ação do benefício previdenciário, auxílio por incapacidade, né? 4ª ação, uma ação boa, uma ação interessantíssima. A gente tem uma ação de reversão da justa causa em muitíssimos casos. A gente tem a ação de saque do FGTS, também uma ação importante que roda rápido, você pode pedir ali uma liminar, inicialmente vai ser negada, mas você consegue sim, tá? E essa ação do FGTS, eu tenho utilizado, inclusive, como uma isca para fechar a ação da ludopatia, enfim, da nulidade da aposta. Por quê? Porque eu gero um fluxo imediato, praticamente, para o cliente, que respira antes de jogar de novo e me paga, tá? Então, a ação do FGTS para mim e a ação do benefício previdenciário, ela tem sido 2 iscas para fechar as demais, entende? Principalmente a do FGTS, porque a do benefício previdenciário, você consegue ali ver uma certa resistência, no sentido de que a pessoa não quer se afastar do trabalho, ela não quer admitir que está doente, quando muitas vezes ela está, certo? Então, esse é um ponto também. Use isso como isca. Ajuste a sua comunicação e, como advogado, esteja atento. Gente, preste atenção. Ganha dinheiro quem sabe ganhar dinheiro. Ganha dinheiro quem tem visão. Não é necessariamente quem sai copiando os outros, não. Tá? Existe muita gente aqui falando sobre o direito da saúde que está em expansão. Está em expansão. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que você precisa colocar o direito da saúde como um pilar do seu escritório, de modo a aplicar o protocolo de múltiplos honorários e fazer rentabilizar 2, 3,
4, 5 vezes mais por cliente, ganhando honorário em múltiplas fases do processo. Tá? Ó, a Samia já está falando que os leads que pegou não tinha ali FGTS, muito provavelmente porque ela não segmentou a renda do público. Tá? Então você pode, se você quer pegar um público mais alto de renda, coloque esse patrocínio no Sul, tá? Ou segmenta ali a renda, tá? E essa ação, como a Camila falou, essa obrigação de fazer essa ação para excluir os cadastros nas plataformas, ela está tendo muito interesse do próprio viciado em jogo, para minha surpresa, mas principalmente dos familiares. Então você vai ver que você vai ter 2 perfis de cliente, você precisa ter 2 comunicações diversas ali. Um perfil do cliente é aquele que tem uma rede de apoio da família. E aí essa rede de apoio da família paga, essa rede de apoio da família custeia, tá? Então esse é uma linha de comunicação, é um tipo de venda. E existe o outro, né? E existe o outro que o outro perfil de cliente, que é aquele perfil que não falou nada para ninguém, ele está com a corda no pescoço, ele está doente emocionalmente e ele não vai ter grana para lhe contratar. Então, para esse que não tem grana, você traz um alívio e depois você vende. Ou seja, você vende um produto acessório antes e depois você vende o principal. Para o que a família está ajudando, você já vende o principal de cara. Ok? Então, para essa ação de exclusão, por exemplo, para bloquear o CPF, você consegue cobrar ali de 3 a 5 mil reais tranquilo também. Mas se você está pensando em escala, desça o ticket para 2 mil, que essa diferença entre 2 e 3 mil reais vai fazer com que você faça ali muito mais contrato e gere muito mais honorários e escalabilidade para vocês. Até porque, gente, quem já colocou aqui um conteúdo, e os nossos alunos saíram na frente disso, obviamente, quem já colocou esse conteúdo, viu que o número de montantes que estão sendo apostados é absurdo. Então, assim, você não pega alguém que apostou 10, 20 mil. Não pega. Você pega gente que apostou 100 mil, 150 mil, 200 mil, que vendeu o carro, que tem gente que vendeu a casa. Eu tô falando assim, parece distante, mas não é. Não é. E me surpreendeu o número de mulheres ali, idade 50 anos mais, trazendo ali uma boa oportunidade de comunicação. Então, esclareça ao seu público que o vício em jogo, ele não é ser vergonhice, ele não é mau caratismo, ele não é falta de Deus. Ele é doença. E como doença, pode e deve ser tratado. E como doença, ele tem direitos. E você está ali para esclarecer esses direitos. Você está ali para fazer com que ele saia dessa zona absurda e que, sobretudo, recupere ali esperança, recupere patrimônio, recupere dignidade. Então, imagine vocês ali trabalhando em larga escala, cobrando 35% sobre um valor de 400, 500 mil reais. Se você for olhar ali, honorário contratual com eventual sucumbência, que fatalmente virá, muito provavelmente, você cobra ali 30%, você está vendo 40%. Então, uma ação de 200 mil, de 100 mil é 40 mil de honorários. Uma ação de 200 mil, 80 mil de honorários. Né? Numa situação onde que há um reconhecimento um reconhecimento do grande impacto social que isso tem causado, né? Um grande impacto social que isso tem causado e, obviamente, haverá uma sensibilidade do judiciário, ao meu ver, tá? Lembrando que não é qualquer pessoa que tem direito, aí vai entrar a expertise de quem sabe manejar essas demandas. A expertise do advogado preparado, especializado, que sabe analisar um relatório médico, que sabe fazer uma consultoria com aquele médico, dizer, doutor, dentro das perspectivas do paciente, dentro do quadro que ele apresenta, coloca isso, isso e isso, né? Que vai utilizar a CID correta, existe 2 CIDs, a gente precisa utilizar a CID correta, né? Que isso vai fazer com que os benefícios previdenciários sejam deferidos, os contratos bancários sejam tornados nulos,
contratos com as bets sejam tornadas nulas, apostas sejam tornadas nulas. Então, é uma infinidade de oportunidade. Eu me sinto muito honrada de ter sido a primeira pessoa a falar sobre esse tema, a trazer isso para meus alunos e não alunos, porque a gente abriu a imersão da ludopatia, e trazer essa visão. Gente, a advocacia não está saturada. A advocacia tem uma gama oportunidade de mercado. Para quem? Para quem sabe se posicionar e para quem tem visão. Eu digo muito que ganha dinheiro quem sabe fazer dinheiro, tá? E onde tem problema, existe solução. E onde existe solução, existe monetização. Então, você precisa verificar e analisar o teu perfil. Se você quer ter essa visão estratégica, se você quer ter esse olhar diferenciado para a advocacia, você quer olhar para um cliente e dizer, não, esse aqui eu posso aplicar o protocolo de múltiplos honorários, esse aqui eu posso vender 2 vezes para o mesmo cliente e rentabilizar 5 vezes em cada venda, em cada ação. Se você quer ter esse olhar, eu te convido a participar nos dias 12 e 13 de agosto da nossa Semana do Protocolo de Múltiplos Honorários, onde eu vou destrinchar o que é o protocolo de múltiplos honorários, como é que você aplica isso numa ação previdenciária de BPC, como é que você vai fazer, por exemplo, uma ação de BPC, você vender, ter uma esteira de produtos e vender 5 vezes para aquele cliente, como é que você vai encontrar as oportunidades com um cliente que já está dentro do seu escritório, sem que você necessariamente precise ali gastar dinheiro com tráfego pago, desenvolver um posicionamento muito estratosféricos, enfim. Então, se você quer participar, digita aqui semana, você vai ser direcionado a uma página, essa página você vai ser ali, responder uma pesquisa para a gente ver a sua qualificação e logo em seguida você vai ser colocado ali na minha comunidade, onde até o evento ali 12 e 13 de agosto, eu vou estar soltando material, vou desenvolver um script ali sobre a ludopatia, eu vou colocar ali. Então, se você está interessado, se você quer ter essa visão do protocolo, essa nova advocacia, coloca aqui nos comentários semana que eu vou te ajudar nisso, tá? Enquanto vocês colocam aí, digitam semana, deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas, né? Para ver se tem alguma coisa aqui que eu passei batido. A Jennifer está perguntando como eu vou saber mais sobre as ações script, etc. Só nesta semana de lives. Jennifer, nesse evento que vai ter, não é só live, é um evento, tá? Eu vou preparar material, eu vou preparar uma aula diferenciada, tá? 12, 13, 14 de agosto eu vou esmiuçar lá, tá? Então entra lá no grupo, que lá no grupo eu vou estar colocando material, né? O Marcelo Fontes está perguntando, 2, 3, 4 ações, seria 2.000 cada, depende da ação, tá, Marcelo? Você tem que avaliar. A Sami falou dos lisos do FGTS, a Camila falou sobre a exclusão, é uma ótima ação essa. E muitas vezes, gente, até ali uma blindagem patrimonial, sabe? A depender do poder aquisitivo da família, até holding dá para vender, tá? Quanto é que eu cobro de percentual final? Eu estou cobrando aqui 35% sobre essas demandas, ok? Então, é uma demanda que está me rendendo no horário inicial, está me rendendo no horário a médio prazo, ali no FGTS, por exemplo, nas demandas previdenciárias, e vai me render um percentual altíssimo em duplicidade, seja contra as casas de apostas, seja contra os bancos. Ok, pessoal? Passamos aqui do nosso horário da live. Queria pedir desculpa pela ausência da Camila, porque o Instagram pregou essa peça na gente. Dizer que se inscrevam na Semana do Protocolo de Múltiplos Honorários. É assim, um prazer ter vocês lá. E eu sigo aqui na minha missão de trazer ao advogado uma nova visão sobre a advocacia, trazendo oportunidades o tempo todo na advocacia. Se você está desanimado, anime-se. Existe uma nova oportunidade que pode fazer com que o advogado recente prospecte muito cliente, aonde é agora, e pode fazer com que você, que está aí cansado e quer recomeçar, está aí a oportunidade, eu te dei ação, eu te dei posicionamento, prospecção, precificação
e, inclusive, a estratégia de tráfego. Um grande beijo, bom restinho de semana. Camila, a gente repete essa live, se for possível, na sexta-feira, fechado? Vou combinar com você aí no particular. Um abraço, gente, e até mais. Eu te vejo lá na semana de protocolo de múltiplos honorários e nas nossas lives por aqui. Beijão, tchau, tchau.